Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Terceira edição desta terça-feira, 8 de abril de 2025. Ministério da Saúde anuncia novas ações de enfrentamento à dengue na região. DAI de Santa Bárbara do Oeste informa que 23 bairros podem ficar sem água nesta quarta-feira. Vereadores barbarenses batem boca em discussão sobre convocação de secretário da Saúde para participar na Câmara. E a Câmara de Americana aprova um reajuste do funcionalismo e também a licença do prefeito Chico Sardelli. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque o Jornal Todo Dia, terceira edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo pelo canal 14 da sua TV aberta, TV digital, com sinal digital, e também pelo canal 8 da Claronet, para 13 cidades daqui da nossa região. E também, para o mundo, para o Brasil todo, através da internet, através do nosso streaming que está lá dentro do nosso portal tododia.com.br. Lá também você encontra notícias do Brasil, do mundo, sobre cultura, esporte, política, sobre polícia, enfim, para você ficar bem informado. Agora, se você quer participar com a gente, quer mandar uma sugestão de pauta, está acontecendo alguma coisa aí no seu bairro, está precisando de uma melhoria, quer divulgar algum projeto, mande aqui para a gente no nosso WhatsApp. É o 3471-2700, é nosso canal de comunicação para que você envie para a gente e a nossa equipe possa ir até você aí no seu bairro, na sua cidade, para fazer a reportagem, tá bom? Vamos começar o jornal hoje falando, já nessa abertura do primeiro bloco, gente, um assunto que vem se arrastando há bastante tempo, está parecendo a época da pandemia, né? Nossa, era todos os dias falando sobre o tema. Mas, infelizmente, é o nosso papel e a gente tem que falar que é a dengue, né, gente? A dengue aqui na região. O Ministério da Saúde anuncia aí novas ações de enfrentamento à doença em cidades aqui da região, tá? São várias. Então, para você entender um pouco mais de como vai ser esse trabalho, essas ações, nós vamos acompanhar então a matéria de Isabela Braz. Para reduzir casos graves e óbitos, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira novas ações de enfrentamento à dengue em apoio aos estados e municípios mais críticos, com foco inicial em 80 cidades prioritárias. Campinas, Hortolândia, Americana e Sumaré são cidades que fazem parte dessa lista, sofrendo com a alta do número de casos por 100 mil habitantes. Nesta lista, o estado de São Paulo foi o que mais apresentou cidades, com 55 municípios. No ranking, Campinas ocupa o terceiro lugar, Hortolândia ocupa a 13ª posição,
Americana 15ª e Sumaré a 26ª posição. De acordo com a pasta, nesse primeiro momento, a Força Nacional do SUS estará preparada para atender essas cidades com até 150 centros de hidratação de até 100 leitos cada, totalizando um investimento de 300 milhões de reais. Esses espaços são destinados ao acolhimento e à hidratação oral ou venosa de pacientes com dengue para evitar agravamentos e internações. Podem ser instalados em UBSs ou UPAs, em espaços adaptáveis como auditórios, bibliotecas, refeitórios ou em estruturas temporárias como tendas, contêineres e galpões. O ministro Alexandre Padilha ressaltou que, nesse primeiro momento, o foco de atuação nesses 80 municípios é feito pensado onde há maior pressão sobre os serviços de saúde. A gente trabalhou com os municípios que têm alta transmissão, um número de casos em ascensão, né? E isso a gente considerou, para isso, mais do que 50 casos por 100 mil habitantes, né? Segundo critério, que é uma coisa baseada na literatura, que quando os municípios são maiores de 80 mil habitantes, eles têm mais risco de sobrecarga na assistência, né? Então, as ações estão voltadas para reduzir casos graves e óbitos em 80 cidades prioritárias no Brasil. O Ministério da Saúde está dizendo que está preparado, já vem fazendo isso, né, mas está delimitando esses 80 municípios no sentido de apoiar esses municípios, o apoio à reorganização assistencial, a ter um foco muito claro na redução de casos graves e redução de óbitos. Não à toa a gente está fazendo uma mensagem diferente nesse momento, né, que é: se pode ser dengue, pode ser grave. A nossa Força Nacional do SUS está à disposição para apoiar esses 80 municípios no que for necessário. Se for necessário fazer o que a gente fez em São José do Rio Preto, que foi na prática a gente deslocar a Força Nacional do SUS e reorganizar toda a rede de serviço de uma cidade como São José do Rio Preto, que é uma cidade forte, grande, rica, tem uma das melhores faculdades de medicina, um grande hospital, centros especializados, mais de um curso da área da saúde, e nós tivemos que ir para lá ajudar o município, a ação do Estado. Se for necessário, nós vamos fazer isso, né? Se for necessário a gente fazer o que a gente fez em Cuiabá, onde a gente não teve que mandar toda a Força Nacional do SUS, não tivemos que montar centro de hidratação, não tivemos que montar estrutura, mas tivemos que mandar pessoas para ajudar a reorganizar o serviço e apoiar toda a estrutura, a pedido do governo do Estado, o governo do Estado do Mato Grosso que nos solicitou essa ida, nós faremos isso. As 80 cidades prioritárias também vão receber apoio do Ministério da Saúde para elaborar estratégias de expansão da cobertura vacinal, com ações como busca ativa de não vacinados, monitoramento dos estoques e garantia do abastecimento. E o Brasil comprou, como disse aqui a Maria Ângela, quase toda a produção mundial dessa vacina, a única vacina que tem disponível hoje, que tem um uso limitado, uma orientação ainda limitada pela Organização Mundial de Saúde. Por isso a importância da iniciativa que o Ministério da Saúde vem fazendo, né, passos cada vez mais concretos, junto com o Instituto Butantan, para que a gente possa desenvolver uma vacina e colocá-la à disposição da população brasileira, como outras iniciativas, né? Os editais de pesquisa que a gente vai soltar tem a ver também com a avaliação clínica de outras vacinas que podem surgir aqui no Brasil para dengue, com outras tecnologias, porque a gente tem um papel muito importante na produção de conhecimento e de tecnologias para enfrentar uma doença tropical como essa. Outra ação para o controle do mosquito será a distribuição por parte do Ministério da Saúde de 1.260 equipamentos de UBV portáteis, até o fim de abril, para a utilização em bloqueios de surtos, permitindo maior alcance no interior dos domicílios e superando barreiras físicas como muros e paredes. Juntas, essas cidades paulistas da nossa região somam 34 mil casos da doença e 27 óbitos confirmados. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Tá aí, né, gente? A gente tem que trabalhar junto com essas ações para que tudo se resolva, né? Tudo seja melhorado, porque a situação da dengue está grave. Cada dia que se passa é confirmado mais um óbito, seja aqui em Americana, Santa Bárbara, outras cidades da região. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com as ações da prefeitura, dos municípios, para que a gente possa combater esse mosquito que realmente, olha, muita gente está adoecendo por causa dela, né, e desse mosquito, e que também acaba tendo muitos problemas, tem gente ficando com sequelas devido à dengue. Então, temos que cuidar, porque não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, e a dengue é sério, e agora
Cada vez que se passa, parece que ela se fortifica e aí as pessoas que têm pela segunda vez, terceira vez, o vírus acaba sendo pior para o paciente. E quem tem comorbidade sofre ainda mais. Então, a gente tem que realmente fazer a nossa parte. Todos têm que fazer a sua parte. Bom, e ainda falando um pouco mais sobre essa questão, né, que é importante fazer esse combate, todo mundo se ajudando, todo mundo aí correndo atrás, né, da situação, a gente vai falar agora sobre outro assunto. Eu queria que a produção colocasse para mim aqui o GC, para que eu pudesse chamar aí a matéria, que ainda é mais um pouquinho falando sobre a dengue, que é um caso de óbito aqui na cidade de Americana. Não, primeiro a gente vai falar sobre a falta de água em Santa Bárbara do Oeste. Olha só, gente, vários bairros serão atingidos, mas eu queria chamar antes, produção, porque eu precisava ter aqui o contexto do material. Vamos chamar então a próxima matéria, a matéria que fala sobre também a questão do óbito na cidade de Americana, porque é mais um caso de registro, então, pela doença. Vamos, então, chamar, né, essa matéria que é de Felipe Gomes. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou nesta segunda-feira mais um óbito causado pela dengue no município, elevando o total de mortes para 18 desde o início de 2025. A vítima é um homem de 76 anos, morador do bairro Mário Covas, que faleceu no último dia 25 de março. O número de mortes por dengue já ultrapassa o registrado em 2024. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, até a tarde desta segunda-feira, a Americana registrava 6.016 casos prováveis de dengue e 18 óbitos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 1.098 casos e 2 óbitos. O aumento no número de casos chega a 447%, enquanto o número de óbitos aumentou 800%. Na última semana, foram registrados 4 óbitos causados pela dengue no município, sendo eles 3 mulheres com idades entre 52 e 98 anos e um homem de 81 anos. Todas as unidades básicas de saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com o critério estabelecido no plano de contingência. A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Já na Praia Azul e no São Vito, o atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá aí, gente. Tem mais um caso aí que está sendo investigado. E é como eu falei, cada dia é um resultado novo, é um óbito novo, são casos novos que vão surgindo. Bom, vamos mudar um pouquinho o assunto agora e vamos falar de um projeto, ainda na área da saúde, tá? Olha só, projeto que foi vetado em Limeira, a prefeitura alega não poder abrir unidades de saúde aos sábados para a realização de exames. Vamos entender então essa situação com o nosso correspondente de Limeira, Igor Sedano. Nossa equipe está na Câmara Municipal de Limeira, vamos conversar com a vereadora Lu Bugo, do PL. A Lu, que foi pega de surpresa com o veto do prefeito Murilo Félix a um projeto dela que tange a saúde dos homens e das mulheres, e esse veto foi publicado no final de semana. Lu, é um projeto bastante importante visando as mulheres e também os homens. E você me disse que foi pega de surpresa com esse veto, né? Muito bom dia. Bom dia a todos. Sim, eu não esperava o veto nesse projeto, porque é um projeto muito importante para os homens e para as mulheres. É um pedido, né, que chegou para mim durante a campanha, onde a gente visitou empresas 5h30 da manhã, antes do sol nascer. São os trabalhadores de nossa cidade que trabalham nas empresas, saem de casa antes do sol nascer e retornam à noite e trabalham de segunda a sexta-feira. Então, as pessoas falavam, olha, eu estou com o meu exame de mamografia, porque quando eu converso com as mulheres, eu falo, está tudo certinho, eu falo sobre a prevenção, eu falo com os homens sobre isso também. E eles disseram, olha, eu não consegui fazer porque é de segunda a sexta, eu não consigo porque não tem outro horário. E partiu deles, olha,
ver se não consegue abrir pelo menos um sábado no mês para a gente poder deixar os exames em dia. Então, partiu da população esse projeto que eu fiz, devido à sua importância, e aqui na Câmara ele passou, eu tive o parecer jurídico da Casa favorável, ele passou por todas as comissões, ele veio para o plenário, ele foi votado, todos os vereadores que estavam em plenário votou favorável ao meu projeto, e eu me senti assim como uma perda muito grande se esse projeto não for derrubado aqui na votação, porque ele vai voltar, né, para ser votado, e eu estou muito convicta que os vereadores que votaram esse projeto favorável vote novamente, porque é um projeto de extrema importância, cuidar da saúde, a gente tem que cuidar, é uma prevenção, seria exames de Papa Nicolau, de colo de útero, o PSA e os encaminhamentos para mamografia, né? Um sábado no mês estar fazendo isso. A nossa cidade cresceu muito e nós sabemos que muitas pessoas acabam não fazendo esse acompanhamento por conta do trabalho. São trabalhadores que necessitam de um sábado para estar cuidando da saúde. Lu, agora esse veto vem para a Câmara Municipal, os vereadores vão votar, né, esse projeto novamente, e pode ser que ele seja aprovado, né, já que ele foi aprovado ainda nessa legislatura, 2025, pode ser que ele seja aprovado, e a partir desse momento, aprovando o projeto, ele volta à Prefeitura, como que é esse trâmite total para saber se o projeto pode entrar em vigor na cidade? Agora ele voltou para cá, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, e lá dentro dessa comissão vai ter um parecer do veto. E tendo o parecer do veto, ele volta para o plenário. Aí é o presidente que vai ver o dia que vai colocar para ser votado. É um prazo de 30 dias. E aprovando, os vereadores aprovando sim ao projeto, o projeto vai ter andamento. Agora, se for sim ao veto, aí derruba o projeto de lei. Mas eu estou assim muito confiante que os vereadores desta casa vai ter um olhar, porque é um projeto de saúde, é um projeto de prevenção. Ô Lu, o que chama mais atenção também é que você não teve nenhum tipo de conversa, né? Ninguém na prefeitura te procurou para poder falar sobre o projeto e que ele seria vetado, tentando explicar uma maneira melhor, buscando uma outra alternativa. Isso não foi feito até o momento, né? Isso me deixou bem chateada, porque eu recebi a notícia na segunda-feira, por volta de umas 9h30, numa reunião de partido. Então, eu não fui comunicada, porque se a gente é comunicada, a gente senta, a gente conversa, poderia ter feito uma mudança, mas infelizmente não houve essa comunicação. Bom, o projeto é resumidamente para abrir os postos de saúde aos finais de semana, um final de semana do mês, para exames de Papa Nicolau, PSA e também encaminhamentos da mamografia. Lu, então deixa aqui a sua mensagem a respeito dessa população que te procurou e pediu para que isso fosse feito, e agora você aguarda o posicionamento dos demais vereadores, né? Sim, quando foi aprovado um projeto, a gente tem todo, um processo para ser aprovado um projeto, e quando o projeto de um vereador é aprovado, a gente fica muito feliz, porque é uma conquista muito grande, e tudo que a gente faz aqui enquanto vereador é em prol à população. E esse projeto é um projeto de saúde, é um projeto de extrema importância, é um projeto que prevê uma economia, né, no futuro, porque uma mulher, enquanto ela é diagnosticada, ou o homem com tratamento de próstata antecipadamente, existe todo um tratamento com menos custo. Agora, isso tudo é para prevenir, porque muitas pessoas acabam não fazendo essa prevenção, e a hora que vai é porque sentiu alguma coisa, e aí pode estar no estágio mais avançado, e muitas vezes leva a pessoa ao óbito, né? E com custos maiores pelo SUS. Então,
é mais nesse sentido, dar uma oportunidade para essas pessoas que não conseguem estar fazendo os exames durante a semana por conta do trabalho. Muito bem, a nossa equipe conversou com a Lu Bugo, vereadora da cidade de Limeira, que teve o projeto vetado, um projeto da saúde. Direto da Câmara Municipal, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Tá aí, então, uma discussão na cidade de Limeira a respeito das UBSs, né, poder realizar esses atendimentos, esses exames aos sábados. Agora a gente vai falar de um tema, gente, de um assunto importante, não que os outros não sejam, mas esse é muito relevante, é a história de uma adolescente que enfrenta a doença pela terceira vez. E essa doença é chamada leucemia, gente. Quando a gente fala da leucemia, todo mundo já sabe, né? É um câncer e que afeta o sangue e que muitas das vezes a pessoa faz o tratamento com quimioterapia, radioterapia e vários outros tratamentos, procedimentos, e a pessoa vai enfrentando a doença. E essa adolescente que tem 13 anos apenas, a terceira vez ela está enfrentando. E agora, os médicos orientaram ela a fazer o procedimento do transplante de medula. Então, acompanhe essa história, porque a Marcela vai falar com tanta clareza sobre o tema e tanta perseverança, e você vai poder ajudá-la. Saiba como, na matéria especial de Nicole Maia. Marcela Ribeiro, uma adolescente de 13 anos que adora falar. Com um sorriso no rosto e sua simpatia contagiante, nem percebemos que ela está no processo de quimioterapia pela terceira vez. Tudo começou quando Marcela tinha 6 anos, após um mal-estar e aparecimento de manchas em seu corpo. A partir de um exame, Marcela foi diagnosticada com leucemia em 2018. Marcela realizou o tratamento devido e a manutenção. Ela comenta que 1 ano e meio após ter finalizado o tratamento, em um exame de rotina que fazia uma vez ao mês, foi detectado uma nova alteração. Ela mandou que tinha dado uma alteração e que eu precisaria refazer o exame. E aí, vamos lá refazer o exame para saber se estava tudo bem. E a gente descobriu que tinha voltado pela segunda vez e que o tratamento seria mais pesado. Por conta de ter voltado a segunda vez, teria que ser um processo mais delicado, porque quer dizer que alguma coisa tinha ficado ali ainda que, durante o tratamento, não apareceu a célula. Para ela, o tratamento realizado pela segunda vez foi mais intenso. E eu acho que no segundo tratamento eu já tive uma percepção muito maior do que estava acontecendo, das coisas que estavam acontecendo. E muita da parte do meu tratamento, do segundo tratamento, foi o que eu falei das minhas amigas. Porque esse grupo de amigas que eu tenho é anos de amizade. Marcela relembra como foi para ela passar esse momento delicado e como o apoio de suas amigas foi essencial. Nessa época, ela iria ingressar no 6º ano da escola. E elas me acolheram muito. O segundo tratamento eu acho que foi muito mais leve por conta delas. Quando a gente descobriu, elas fizeram questão de ir comigo, cortar o cabelo. Todas tinham um cabelo enorme. A gente cortou curtinho. A gente passou por esse processo todo mundo junto. Apesar de eu ter sofrido mais nesse processo, elas também me ajudaram muito, com motivação, estando do meu lado sempre. Eu acho que isso foi muito bom. Pela segunda vez, Marcela passou por um período de manutenção da quimioterapia, que durou 2 anos, onde são administrados doses mais baixas por um período com o objetivo de eliminar as células cancerígenas, que possam não ter sido detectadas durante as fases iniciais do tratamento. Infelizmente, a gente fez em março, né? A gente fez o exame para o término do segundo tratamento. E aí, lá a gente descobriu que tinha voltado, infelizmente, de novo. Só que não voltou na medula, voltou no sistema nervoso central. O mais indicado seria o transplante de medula óssea, que consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficiente por células saudáveis, de um doador compatível. A mãe de Marcela comenta que a partir do primeiro diagnóstico, a família se mudou de Poços de Caldas para uma casa de apoio ao lado do hospital, onde residiram durante 3 meses. Após o processo, decidiram morar em Americana. Então é muito complicado quando você recebe o primeiro diagnóstico e chegar num lugar desconhecido, num hospital,
foi muito difícil. Aí todo mundo fala, o segundo é mais fácil. Não, porque aí você já sabe tudo que você vai passar, você já tem a noção. Tudo bem, ajuda a saber tudo que você vai passar, sim, mas também é difícil, porque você já vou passar por tudo de novo. E agora, mais ainda, porque igual ela falou, a gente já sabe o que aconteceu no primeiro, já sabe o que aconteceu no segundo, agora o transplante, a gente vai no escuro de novo. A mãe e o pai de Marcela possuem compatibilidade com ela e provavelmente serão os doadores. Mas, mesmo assim, serão avaliadas opções com mais compatibilidade no REDOME, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Esse sistema cruza os dados de pacientes e doadores cadastrados para encontrar compatibilidades. O do transplante, o processo em si mais complicado é o antes e o pós. Porque o pós, você tem que ver, você tem que acompanhar muito de perto como o seu corpo vai reagir. O que você vai precisar fazer? Por quanto tempo ele vai, né, que eles dão um prazo para a medula poder pegar, começar a funcionar, desenvolver as células de defesa do corpo que você perdeu. Então, esse é o processo demorado. Você ter esse período depois da recuperação para poder entender como que o seu corpo vai reagir recebendo uma medula nova. Marcela e sua mãe irão passar 4 meses no hospital para receber o transplante de medula, onde só terão contato com a equipe médica. É necessário um cuidado a mais nesses meses, pois as plaquetas ficam mais baixas devido ao transplante. Ela já decidiu o que quer ser quando crescer: médica oncológica, uma área da medicina responsável pelo estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer. E mostrar principalmente para as pessoas como que não é porque 1, 2, 3 vezes que você tem que desistir. Você tem que continuar e falar assim, não, eu tenho um propósito para mim maior, que é, eu vou trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso, e eu vou mostrar que eu passei por um tratamento 3 vezes, e eu consegui, e hoje eu vou ser o quê? Médica, eu vou te ajudar também. Não importa quantas vezes você passe, tem um processo, enquanto tiver um caminho, enquanto tiver uma luz, você vai falar assim, eu vou seguir até o final, você vai continuar e vai seguir, vai falar. A família de Marcela não está sozinha na luta contra a leucemia. A doação de sangue e o ato de se cadastrar como doador de medula óssea podem transformar vidas e dar esperança a quem enfrenta essa batalha. Aqueles que desejam apoiar Marcela, sejam com orações, mensagens de apoio ou contribuições financeiras, podem entrar em contato com a sua mãe, Andréia, pelo telefone 19999653082. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Tá aí a história da Marcela, vocês acompanharam todos os detalhes, toda a batalha que ela teve desde novinha, desde os 6 anos. E tá aí, enfrentando mais uma vez. Agora é um pouquinho mais difícil, mas ela vai ultrapassar essa batalha também. E também ela precisa da sua ajuda, né? Eles estão fazendo essa vaquinha para ajudar nessa fase final do tratamento, tá bom? Você quer entender um pouquinho mais? Entra lá no nosso portal tododia.com.br. Além do nosso portal, nós também temos os vídeos no nosso YouTube, tá bom? Vamos para um breve intervalo. Na volta, a prestação de serviço, porque Santa Bárbara do Oeste vai sofrer amanhã com falta d'água em 23 bairros. Voltamos já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas.
através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Medo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. 6h32 e vamos abrir esse bloco com uma prestação de serviço importante para os barbarenses. Olha, amanhã você que precisar, né, da utilização da água, já fique atento, porque o DAE, Departamento de Água e Esgoto da cidade, programou para esta quarta-feira uma manutenção preventiva em parte do sistema de bombeamento da ETA 2, que fica na Vila Aparecida. A intervenção, gente, vai acabar ocorrendo das 8 da manhã às 2 da tarde, período, então, que vai poder afetar o abastecimento nos seguintes bairros. Olha só, o pessoal fez aí uma arte, a nossa produção, Alfa, Terras de Siena, Jardim Dulce, Santa Luzia, Panambi, Boa Esperança, Vila Linópolis, Laudice, Itamaraty, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Alves, Jardim América, Vila Maria, Primavera, Vila Diva, Jardim Augusto Cavaleiro, Vila Oliveira, Lola, Vila Godoy, Belo Horizonte e Jardim Industrial. Olha só, são vários, 23 bairros no total, e o DAE solicita compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água que fica reservada na caixa do imóvel. Muita gente tem a caixa d'água, mas também tem muita gente que não tem. Se você tem, não fique usando, né, deixando lá a torneira aberta, por aqui você tem, então, para utilizar num momento importante na sua residência, para cozinhar, enfim, para os banheiros, sempre é importante. Então, a caixa d'água tente economizar durante o período informado aí da manutenção que vai acontecer das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, tá bom? Vamos falar sobre transporte coletivo agora, porque os motoristas de ônibus de Santa Bárbara do Oeste, falando um pouquinho mais da cidade, estão com salários atrasados e vão fazer aí a paralisação, e é discutido também esse assunto. Quem vai trazer esse tema é nosso repórter João Victor Viana, que também logo mais é um tema que foi discutido hoje na Câmara Municipal de Santa Bárbara. Mas vamos então acompanhar a reportagem de João Victor Viana. Os motoristas do transporte público de Santa Bárbara do Oeste estão com salário atrasado. Os profissionais deveriam ter recebido o pagamento na segunda-feira, dia 7, quinto dia útil do mês. O compromisso financeiro não foi cumprido pela empresa Nova Via, responsável pelos ônibus da cidade, que na semana passada notificou o sindicato de que não teria condições de realizar o pagamento dos funcionários. Na quinta-feira, né, a empresa protocolou um documento junto ao sindicato, dizendo que talvez não haveria possibilidade de estar honrando com seus compromissos perante aos trabalhadores aqui na empresa Nova Via, pois a empresa alegou que desde 2021 não há repasse da prefeitura, que a prefeitura não está cumprindo o que está no contrato, e eles vinham conseguindo um empréstimo todo mês, né, para conseguir arcar com o salário e também o custo das empresas perante os trabalhadores, e diante disso chegou ao ponto que eles não teriam mais condições de estar arcando com esse compromisso deles com os trabalhadores. Diante da notificação da empresa, o sindicato protocolou um documento na Câmara Municipal e na Prefeitura de Santa Bárbara, solicitando esclarecimentos e uma reunião com o prefeito Rafael Piovesan e com o presidente da Câmara, o vereador Kifu. A reunião aconteceu com um grupo de vereadores, mas as providências ainda não foram tomadas. Os companheiros estão aqui, estão trabalhando, estão cumprindo com os seus deveres, a população não está sem transporte, só que o pessoal está sem receber seu salário. O pessoal tem seus compromissos, quem paga aluguel, quem tem que fazer compra, aliás, tudo, né? Depende do salário e está nesse pé. Até agora a gente não teve nenhum retorno, nem da empresa e nem da prefeitura. Todo mundo depende do salário, a gente levanta 3 horas da manhã e a gente está cumprindo com a nossa obrigação. Eu estou de folga hoje, mas meus parceiros estão trabalhando, ninguém parou. Por quê? Dá resposta, o pessoal está utilizando o ônibus, não tem ninguém parado aqui. Mas eles, as partes deles, tem que dar uma reposição para nós, o presidente do sindicato, falar, ó, vou acertar o tal dia, tal, mas ninguém fala nada. A gente trabalha o mês inteiro para poder levar o salário para a família, as outras coisas
a cumprir, a gente fica nesse pé e fica difícil, né? Mesmo estando com salários atrasados, os motoristas de Santa Bárbara do Oeste continuam atuando no transporte público. Porém, uma assembleia programada para os próximos dias pode mudar este cenário e a cidade pode ficar sem o ônibus coletivo. A gente está fazendo tudo dentro da legalidade, vamos protocolar junto ao Ministério Público, decretar o estado de greve, a gente vai conversar com os trabalhadores, provavelmente a gente vai estar fazendo uma reunião aí, uma assembleia com os trabalhadores amanhã ou depois aí, se não houver nenhuma solução. É os trabalhadores, na realidade, é os trabalhadores que decidem se a gente vai fazer a greve ou não. É nessa assembleia que a gente vai estar fazendo com os trabalhadores, se eles optar pela total paralisação, aí o sindicato, junto com os trabalhadores, a gente vai paralisar o transporte aqui na cidade de Santa Bárbara. Cerca de 130 funcionários estão sem salários. Além dos motoristas, mecânicos e profissionais de limpeza fazem parte deste número de trabalhadores. Enquanto as decisões em relação à paralisação ainda estão sendo tomadas, a espera por respostas continua. Infelizmente, até agora a gente não obteve êxito nem do lado da empresa e nem do lado da prefeitura, né? A gente acha muito estranho, né, que o poder público não se manifeste e deixe esses trabalhadores na mão e provavelmente também vai deixar a população a ver navios aí sem transporte. Peço que as pessoas do lado, o prefeito, Rafael, os vereadores, empresa, tomam providência sobre o nosso salário, porque a gente precisa. Vai chegar agora, amanhã começa a chegar boleto, você pagar a sua água, a sua luz. Lá atrás, a CPFL, a sua internet, ele não vai falar que você está sem receber. Ele não quer saber, ele quer saber de receber. Todo mundo depende do transporte e nós depende do serviço também, né? Para levar o salário para dentro de casa, né? Tudo tem conta a pagar, mercado, boleto, aluguel, água, luz. De repente a gente vai ficar no escuro, vai chegar em casa, não tem água, não tem luz, porque não tem um pagamento para pagar. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E como disse o nosso repórter João Victor Viana, esse impasse, essa discussão foi lá para a Câmara de Santa Bárbara, né? Foi discutido lá, mas não foi só isso não, gente. Teve um bate-boca lá hoje na sessão da Câmara em Santa Bárbara, devido à convocação da presença do secretário de Saúde, porque eles queriam discutir, né, também essa temática da saúde, né, que gera aí uma situação, e os vereadores teve esse bate-boca. E nossa equipe conseguiu aí pegar o momento dessa discussão, que você vai ver agora esse bate-boca entre os vereadores. Vamos acompanhar. E as criancinhas lá no chão lá? Rapaz, isso aqui é guerra racial de diploma do vereador! Rasga o diploma do vereador! Mas é o vereador que eu coloco para defender a população. Que está lá no hospital esperando 5, 6 horas, o pai de família esperando 8 horas, o cara chega aqui e não tem coragem. Eu estou protocolando agora uma política de CPI aqui nessa casa. Tá? CPI da dengue aqui. Que coisa, né, gente? Foi suspensa a sessão por um bom tempo e depois retomou. A nossa equipe acompanhou, né, todo o processo aí dessa discussão e a gente vai trazer todos os detalhes da matéria completa para vocês, né, no portal, nas redes sociais e também nos próximos telejornais para você. Agora, eu queria só esclarecer para vocês que esse mal entendido que acabou suspendendo aí a sessão da Câmara de Santa Bárbara foi por aproximadamente 1 hora, então ficou nessa questão. E aí o vereador Felipe Corá, como vocês viram na imagem do PL, protocolou um requerimento de convocação do secretário de Saúde para discutir a demora de convocação, a demora do atendimento no pronto-socorro e a falta de insumos e medicamentos, além da crescente preocupação com a dengue que vem se agravando no município. E quando se fala do pronto-socorro, é o Edson Mana que está tendo muito problema e também no Afonso Ramos, né? No entanto, o vereador Alex Dantas, do PL, do mesmo partido de Corá, e também integrante da base do governo, apresentou um parecer jurídico alegando que o requerimento era genérico, questionando os pontos a serem abordados e a quem seria direcionados. Diante disso, o vereador Corá solicitou a suspensão da sessão, pedindo que fosse, então, acatado por todos os parlamentares. E aí foi que
aconteceu toda essa discussão aí que vocês acompanharam. Bom, vamos agora para a sessão da Câmara de Americana, porque lá os vereadores aprovaram um pedido de licença feito pelo prefeito Chico Sardelli e também o reajuste do funcionalismo. Vamos acompanhar a matéria, então, de Felipe Gomes. A Câmara Municipal de Americana aprovou por unanimidade na sessão desta terça-feira o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que concede uma revisão geral anual nos salários e vencimentos dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, bem como nos proventos inativos do Executivo. O aumento será de 7% e terá efeito retroativo a partir do dia 1º de março deste ano. O projeto prevê ainda um reajuste na cesta básica dos servidores. O valor, que atualmente é de R$ 910, será aumentado para R$ 980, também como efeito retroativo a março deste ano. A medida beneficia tanto os servidores da administração direta quanto os das autarquias municipais, como o Departamento de Água e Esgoto, o DAI, a Guarda Municipal de Americana e o Ameriprev, além da Fundação de Saúde de Americana, que deverão contar com as mesmas percentuais de aumento. A propositura cumpre a determinação constitucional de revisão anual prevista no artigo 37, no inciso 10 da Constituição Federal, que também estabelece que nos casos em que o piso salarial seja fixado pelo governo federal, o aumento de 7% será aplicado cumulativamente com o piso, desde que não haja sobreposição de valores. Que a gente vota com muita alegria esse projeto de autoria do nosso prefeito. Nós aproveitamos para parabenizar a administração que está concedendo esse reajuste além do índice, né? Está complementando ainda com o aumento real em cima. E nós temos observado aí algumas cidades com vários entraves de negociação entre o sindicato da categoria com as administrações. A vizinha cidade de Limeira, por exemplo, ficou vários dias ali em greve, um entrave, uma falta de definição muito grande entre a administração daquela cidade, o sindicato da categoria, e aqui em Americana nós não vemos isso. Aqui a gente vê o nosso prefeito com responsabilidade com as contas públicas e indo além do índice, que é a questão do reajuste, colocando ainda o aumento real. Quero falar que o meu voto em relação a esse projeto é sim, mas eu não posso deixar de falar que, na verdade, não dá, vereadores, para parabenizar a administração nesse momento, e eu vou explicar por quê. Porque se você considerar só a perda salarial referente à inflação que não foi dada entre 2019 e 2021, a gente já teria aí que dar, no mínimo, 15% para esse servidor, para que ele tivesse realmente o seu salário recomposto dentro do que foi acrescido em função da inflação nos últimos anos. Então, para começar, não dá para parabenizar simplesmente porque outras cidades deram menos, gente. Honestamente, eu queria muito parabenizar e estou pronta para parabenizar, vereadores, o dia que a prefeitura anunciar também que está atendendo as outras reivindicações, são mais de 32 pontos. As negociações, elas estão acontecendo ainda, nosso mandato está acompanhando, claro que essa negociação ela é feita pelo Sindicato dos Servidores, sindicato o qual eu respeito profundamente. Por meio de uma nota no site do Sindicato dos Servidores Públicos, o presidente Toninho Forte afirmou que as assembleias setoriais são soberanas e que devemos acatar a decisão da maioria. A lição tirada é uma só: a união do coletivo sempre resultará em avanços para a categoria. Em regime de urgência, os parlamentares também aprovaram o projeto de decreto legislativo de autoria do Poder Executivo, que prevê o afastamento do prefeito Chico Sardelli. Conforme noticiado pelo Todo Dia, o pedido protocolado nesta segunda-feira solicita que o prefeito tire uma licença não remunerada do cargo por um período de 19 dias. O chefe do executivo deverá se afastar do dia 13 de abril a 2 de maio, alegando que estará em viagem durante esse período. E além disso, os parlamentares aprovaram ainda nesta terça-feira mais 5 projetos de lei. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá aí, então, essa foi a discussão, né, os projetos, os temas na sessão da Câmara de Americana. Nós temos ainda Piracicaba e Sumaré, mas vamos para um breve intervalo e voltamos já.
TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, nesse último bloco voltamos a falar um pouquinho das sessões, das câmaras aqui da nossa região, de área de cobertura da TV Todo Dia. E vamos falar da Câmara de Piracicaba. Os vereadores acataram um veto do Executivo ao projeto de reurbanização fundiária. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso repórter Vladimir Catarino. A Câmara Municipal de Piracicaba acatou nesta segunda-feira o parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Laércio Trevisan, que estabelece regimentos em âmbito municipal para a promoção da regularização fundiária de núcleos rurais em Piracicaba. Com isso, o projeto foi arquivado. A discussão em torno da proposta abrangeu grande parte da reunião. O autor, vereador Trevisan Júnior do PL, fez defesa ao projeto e afirmou que a população de Piracicaba, principalmente a que mora na região rural, pode estar sendo prejudicada por aproveitadores. Eu entendo que essa população que está hoje, ela tem a mesma igualdade da regularização dos imóveis urbanos, inclusive que ocorreu nesse fim de semana. Regularizou a questão dos lotes das casas urbanas e foi em Santa Terezinha. Eu digo, se todos são iguais perante a lei, por que não se faz a lei municipal para dar essa igualdade? E nós que fomos eleitos aqui, principalmente o vereador Cássio, que não se faz presente, que é da região de Santa Terezinha, que é o mais votado, que deveria estar aqui presente, né? E não está. O vereador Gustavo Pompeu do Avante também comentou sobre o projeto, falou que já há uma legislação federal sendo estudada sobre o assunto, o que derruba qualquer possibilidade de uma nova lei municipal. Eu quero dizer da realidade de Piracicaba que existem vários loteamentos rurais, né? São 103 regularizáveis, que aí a gente se entende que são antes de 2016. 34 desses já entraram com processo de regularização e 69 foram notificados para que entrasse com a documentação para provar, para poder regularizar aqueles loteamentos. E aí não é específico de uma região só, tá? Porque eu sou da região norte, mas é região sul, a região leste, todo o extremo de Piracicaba estão em situações muito parecidas como essa. Já a vereadora Silvia Moraes, no mandato coletivo, afirmou que Piracicaba não pode sofrer na mão de aproveitadores que estão utilizando da boa vontade das pessoas para negociar terrenos que são proibidos de serem regularizados. Piracicaba, como as demais cidades aí do Brasil, virou uma febre de loteamento irregular, né? Uma maneira fácil de ganhar dinheiro e deixar o problema depois para o município, né? Deixar o problema agora aqui, que a gente fica debatendo e de fato quem loteou e quem não fiscalizou na época sai assim, já foi até embora da cidade, né?
Alguns estão por aí ainda. E tem aproximadamente 200 loteamentos irregulares, né? E para ser um parcelamento do solo, precisa de infraestrutura, precisa de áreas públicas, então não é só picar, fazer um contrato de gaveta, isso não é um loteamento, não é um parcelamento do solo, né? Precisa ter as regras, tamanho de lotes e que na zona rural não é permitido. Também na sessão desta segunda-feira, a Câmara Municipal de Piracicaba aprovou o reajuste de 5% para os servidores públicos municipais por meio do projeto de lei 66, encaminhado pelo prefeito Elinho Zanata. O índice repõe a inflação do período de março de 2024 até fevereiro de 2025 e é extensivo aos servidores pensionistas e inativos. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Muito bem, falamos de Santa Bárbara, Americana, Piracicaba e agora vamos falar de Sumaré, porque a investigação de furto é recusada em sessão da Câmara Municipal. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Nicole Maia. O furto de cabos subterrâneos na Vila Santana, em Sumaré, que causou prejuízos estimados em 100 mil em fevereiro deste ano, voltou à discussão com um requerimento apresentado por um grupo de parlamentares na Câmara de Vereadores nesta terça. Os vereadores requeriram a investigação de suposta participação de servidores municipais no caso. O requerimento, de autoria dos vereadores Rudinei Lobo, do PSB, Lucas Augustinho, União Brasil, Geraldo Medeiros, do PT, Rodrigo Digão, do União Brasil e Wellington Souza, do PT, foi rejeitado por 15 votos contrários. O documento questiona, entre outros pontos, o fato de os supostos suspeitos do crime terem recebido o acompanhamento do Departamento de Trânsito da Prefeitura durante a ação, o que levaria dúvidas sobre os procedimentos de autorização e fiscalização para os serviços. Segundo o vereador Lucas Augustinho, do União Brasil, o objetivo da solicitação era investigar a situação e, caso necessário, abrir uma comissão especial de inquérito para apurar o caso de forma mais detalhada e com maior transparência. E nós precisamos verificar, fazer as investigações pertinentes que cabem ao vereador sobre essa matéria, sobre esse assunto. Nós precisamos de verificar, precisamos de ter explicação das secretarias envolvidas e de algumas pessoas envolvidas. Por que será que a prefeitura foi enganada? Será que enganaram a prefeitura ou realmente tinha pessoas ligadas ao governo envolvidas nesse furto? Rudinei Lobo, do PSD, destacou que a questão gira em torno de um fato, de que o carro do SEMOR, Secretaria de Mobilidade e Ordem Pública, estava acompanhando o serviço. Eu, o vereador Lucas, a gente fez um ofício, mandou para a Secretaria do SEMOR. Não obtivemos resposta do ofício. Talvez se tivéssemos tido resposta, talvez hoje não precisava estar fazendo esse requerimento, porque a gente já ia ficar sabendo. Mas como a gente não conseguiu de um jeito, a gente está tentando trazer para o plenário dessa casa aqui. Já o vereador Digão, do União Brasil, enfatizou a importância de garantir transparência, independentemente de qual grupo político esteja no poder. Eu quero fazer parte de uma cidade que eu possa olhar nos olhos da população e ter a transparência em poder falar, eu votei no que é bom para vocês. Eu não estou aqui para barrar nada que seja bom na cidade, mas eu estou aqui para que a gente possa caminhar junto num assunto de extrema importância. Isso é algo que teve repercussão, é algo que passou em jornal de grande repercussão e imprensa, e várias imprensas da internet também. Então a gente precisa hoje entender que a gente está votando assunto sério. Essa casa aqui pode, a partir de hoje, eu sei que cada um tem seu lado político, mas pode, a partir de hoje, nos ajudar. Nós, vereadores, estamos aqui para isso, gente. Para mostrar clareza, para mostrar para a população que a gente está caminhando ao lado deles. O pedido também foi motivado pela falta de respostas ao ofício protocolado em 18 de fevereiro e rejeitado posteriormente, que solicitava que a Prefeitura respondesse quais os procedimentos para verificar a autenticidade das solicitações de acompanhamento do Departamento de Trânsito em serviços realizados em vias públicas. Quem foi o responsável pela autorização do acompanhamento do caso na Vila Santana e se existe documentação formal dessa autorização, dentre outros detalhes. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito bem. Bom, vamos voltar para Santa Bárbara do Oeste novamente, porque hoje teve a sessão da Câmara, a gente trouxe aquele vídeo polêmico, né, da discussão dos vereadores
devido à convocação do secretário de Saúde da cidade, mas, claro que foram discutidas outras coisas, né, outros projetos na sessão da Câmara de Santa Bárbara de hoje. Inclusive, né, fazer um parâmetro aí, enquanto Piracicaba se discute a questão da regularização fundiária, dos espaços, loteamentos, né, em áreas rurais, Santa Bárbara, então, agora tem uma legislação que facilita a construção de imóveis. Vamos acompanhar a matéria, então, de Diego Rodrigues. Os vereadores de Santa Bárbara do Oeste aprovaram, na sessão desta terça-feira, o projeto de lei do vereador Wilson de Araújo Rocha, o Wilson da Engenharia, do União Brasil, que propõe mudar as regras para a canalização de águas pluviais em edificações construídas no alinhamento das vias públicas. Atualmente, a legislação exige que a água das chuvas seja canalizada por meio de condutores embutidos nas fachadas dos imóveis e direcionadas às sarjetas subterrâneas. Com a nova redação, será permitido o direcionamento direto dessas águas sobre o passeio público. O projeto tem como objetivo facilitar a regularização dos imóveis no município. Projeto que vem para desburocratizar o sistema, né? A gente vê, né, Wilson, que o poder público tem que ajudar, né? Na verdade, dificultando, né, a aprovação dos projetos, e é onde entra uma arrecadação, entra recurso para o município. Então tem que, na verdade, abrir as portas, né, para que isso seja rápido, ágil, né, a pessoa, o munícipe, né, ou se é uma empresa, um comércio, uma residência, seja o profissional fique contente, o cliente fique contente com a agilidade. Então esse projeto vem e fica a critério da pessoa, né? Se ela quer embutir ou não, vai depender do tipo de construção, do jeito que ela pretende fazer. Porque assim fica uma lei flexível, né? Ou seja, se a pessoa quiser fazer, né, o condutor passar por baixo, amém. Ou se não quiser, sai a água ali na calçada, que não vai matar ninguém, quer dizer, sempre foi assim. A gente vai conseguir ajudar bastante pessoas, principalmente ali na liberação do habites, que é bem crítico aqui na nossa cidade. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. Tá, então, né, a sessão da Câmara de Santa Bárbara encerra-se, então, falando de política, falando, né, de todas as sessões da nossa região, mas vamos falar um pouco de esporte? Vamos falar do Paulista A4. União começa a semifinal na próxima sexta-feira contra Araçatuba. João Victor Viana. A Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista Série A4. O União Barbarense, que eliminou o Colorado Caieiras nas quartas de final, enfrenta o Araçatuba e começa a decisão jogando na casa do adversário, o Estádio Municipal Dr. Ademar de Barros, na próxima sexta-feira, dia 11. O jogo de volta entre o Leão da 13 e o Araçatuba está marcado para o dia 19 de abril, sábado de Aleluia, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. Quem se classificar, além de garantir vaga na final, assegura o acesso à Série A3 do Paulistão de 2026. A outra vaga na final e o consequente acesso à Série A3 será disputada entre Nacional e Paulista. O primeiro jogo acontece em São Paulo no sábado, dia 12, e a grande decisão está marcada para Jundiaí, também no dia 19. Como não há disputa de pênaltis na Série A4, União Barbarense e Paulista, por terem melhor campanha, se classificam em um eventual empate no placar agregado. Participando presencialmente do Conselho Técnico no prédio da Federação Paulista, o presidente do União, Daniel de Castro, falou à FPF sobre o confronto e deixou um recado aos torcedores. Tivemos umas dificuldades no começo e depois o time engrenou na hora certa. E a possibilidade de termos um bom público lá, então a expectativa é que nós passamos, né, sempre, né? E já pedi pro torcedor, seja do adversário e seja do União Barbarense, que eles, em primeiro lugar, a paz no futebol e que eles tenham consciência que o vencedor sai de dentro do campo, não é fora do campo. Confira então os detalhes das semifinais da Série A4. Os jogos de ida acontecem na sexta e no sábado. Na sexta, o Araçatuba joga em casa contra o União Barbarense às 8 horas da noite. E no sábado, o Nacional recebe o Paulista
em São Paulo, às 3 horas da tarde. Os jogos da volta acontecerão no mesmo dia. Dia 19 de abril, o União joga em seu estádio em Santa Bárbara do Oeste contra o Araçatuba às 3 da tarde e às 7 da noite o Paulista joga em Jundiaí contra o Nacional. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigada, João, pelas informações. Vamos torcer para o União Barbarense. E assim a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E amanhã estaremos de volta, com certeza, com muito mais informações para vocês. Tchau, tchau!